Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês nessa manhã belíssima de domingo? Isso, bom dia, crianças, bom dia, Esther. Um excelente domingo para você que acompanha mais uma EBD Kids neste mês de agosto, que é o mês que nós comemoramos na Igreja Presbiteriana como o mês das missões. E aí, você tem orado pelos nossos missionários? Você tem orado, Esther? Eu tenho. Tem lembrado dos missionários da nossa igreja, lembrado dos missionários que estão espalhados aí pelo mundo, levando a palavra de Jesus. E a gente vai começar agora cantando uma canção que ela fala assim: desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao Senhor. ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei o nome de Deus, desde agora e para sempre louvar. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. A todo momento nós somos convidados, crianças, a louvar o nome de Deus. Vamos fazer uma oração? A Esther vai fazer essa oração agradecendo por mais esse dia que o Senhor nos dá, esse domingo de EBD Kids. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia de domingo tão tranquilo que o Senhor nos deu. Senhor, abençoe cada pessoa que está assistindo a EBD Kids, Senhor, abençoe cada família, Senhor. Muito obrigada por este dia de domingo glorioso que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por as bênçãos que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, crianças, será o que a tia Vanessa vai contar para a gente hoje da história retirada ali do diário de Simonton, hein? Vocês sabem quem é Simonton? Estão se lembrando do missionário americano que veio para o Brasil e iniciou aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil? Pois é, essa semana que se passou, a nossa igreja completou 162 anos de história aqui no Brasil. É isso mesmo, no dia 12 de agosto do ano de 1859, Simonton chegou dos Estados Unidos lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, iniciando ali o que veio a ser depois a Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos então acompanhar a história com a tia Vanessa? Vamos lá! Fiquem ligados. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa história? A história de Simonton, um diário de aventura? Vamos continuar lendo o diário que ele escreveu. O que é um diário? Diário normalmente é um livro, né? Um caderno que as pessoas elas escrevem o que acontece com ela, alguns pensamentos, algumas coisas que querem fazer, né? E Simonton escreveu um diário de aventura. Então vamos para nossa história de hoje, né? A continuação. Para onde vocês acham que Simonton foi? Ele queria ir para um país bem distante do dele. Qual será o país? Sabe, crianças, Simonton, ele estava no último ano dele de pastor.
E então ele escreveu uma carta dizendo que gostaria de ir para o Brasil, nossa terra, nosso país. E isso mesmo, ele queria vir aqui para o Brasil. E então Simon, ele se preparou, estudou português, estudou bem a nossa língua, a nossa cultura e foi ali se preparando para então vir para o Brasil. A sua mãe estava um misto de alegria e de tristeza, uma alegria porque ele ia vir para servir o nosso Senhor Jesus Cristo, né, longe da sua terra, continuar falando do grande amor de Deus, e triste porque Simon ia ficar um pouquinho longe dela. Mas olha, todos estavam orando e buscando ao Senhor pela vida de Simon, porque sabia que Simon estava fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê, crianças? Porque Simon todos os dias ele orava buscando resposta de oração a Deus para onde ele deveria ir. E então, crianças, todos os dias Simon ele buscava isso. Então, tudo certo para sua viagem. E vocês acham que Simon viajou de quê? De avião? De carro? A cavalo? Olha, crianças, Simon então foi de navio. A passagem para o navio de Bush, olha o nome do navio aqui, ó. Estava tudo certo, com passagem comprada, malas arrumadas, despedidas e partida. Então, no dia 18 de junho de 1859, Simon embarca rumo ao Brasil. Olha aqui Simon embarcando às 9h30 da manhã. Então Simon foi o primeiro, ele viajou sozinho para o Brasil para se tornar o primeiro missionário presbiteriano em nossa terra. Olha que lindo. E aí Simon estava ali no navio, né? No início parecia que tudo estava tão calminho, né? O vento cooperando para a viagem, mas logo pegou a velocidade e Simon já estava longe já da sua terra, viajando. Olha, crianças, imagina, essa viagem não ia ser uma viagem pertinha. Isso é uma viagem longa, né? Mais de 30 dias que Simon ficou dentro desse navio. E Simon, muitas vezes, ele gostava de ficar ali do lado de fora ali da proa ali do navio, né? E ele gostava de ver os peixes pulando, ele gostava de ver o pôr do sol. Tudo isso estava escrito no diário dele. Ele gostava muito de ver toda a criação do Senhor. E o mais lindo que ele gostava era ver o pôr do sol. Tudo era novidade para Simon. Nossa, ele via muito a criação do Senhor e ele se encantava com tudo que estava acontecendo e ele agradecia a Deus todo instante por seu cuidado na vida dele. Simon também, sabe, crianças, ele gostava de... no diário dele, ele registra que ele gostava muito de ver os marinheiros trabalhando e aí ele ficava vendo os marinheiros trabalhando e passava horas ali no convés. E em seu diário ele conta que ao fazer uma manobra, olha o que aconteceu. Ao fazer uma manobra ali do navio, né, Simon ficava ali encostado no convés, olhando os marinheiros. Só que quando o navio fez uma manobra, a calça dele rasgou. Crianças, ele só tinha aquela calça para usar durante o dia, porque ele fala no diário dele que ele tinha uma calça mais bonitinha, que ele deixava para poder jantar, para almoçar. Então, ele foi logo pro quarto dele, né, o cantinho lá dele, e tentou costurar, mas no diário ele conta que não ficou muito bom, né? Não ficou muito bom não, porque ele não sabia muito bem costurar, não. Olha que confusão, gente. E então, ele estava ali sempre olhando para os marinheiros, mas o marinheiro viu, um dos marinheiros viu que ele estava ali se enroscando, tentando costurar e ele o ajudou. Então ele conta no diário dele que um marinheiro ajudou ele a costurar a calça e ele pôde continuar usando. Olha que legal, criança. Quanto novidade, era tudo diferente para Simon, sabia? Só que ele estava viajando. Essa viagem, né, para o Brasil ia demorar mais de 30 dias, porque o navio vai bem devagarzinho. E aí Simon estava preparado para falar do grande amor de Jesus para todas as pessoas no Brasil. Somente quando ele chegasse no Brasil?
Simon, ele a todo instante, ele queria falar do amor de Deus. E então, ele começou a entregar folheto, ele tinha levado alguns livros sobre o amor de Jesus e começou a entregar para todo mundo que estava trabalhando ali no navio, né? E teve um dia que ele falou assim, eu vou pedir autorização pro capitão para ver se eu posso, né? Dar estudos, pregar aqui dentro do navio. E sabe qual foi a resposta, criança? O que vocês acham que o capitão disse? O capitão disse para ele assim, pode não, Simon. Simon ficou triste naquele momento. Mas o diário aqui dele, que ele deixou, ele disse que ele não desistiu. Ele começou a fazer estudos bíblicos todos os domingos. E aí, gente, vocês não acreditam. Todos os domingos no alojamento, né? Que é tipo um quarto, um alojamento onde eles dormiam. E o que vocês acham? Vocês acham que apareceu alguém? Quando ele ficou falando, pessoal, vou dar um estudo aqui sobre Deus, sobre Jesus. Vem aqui no alojamento. O que vocês acham que aconteceu? Crianças, olha o que aconteceu. Deus a todo instante estava ali com Simon. Olha que legal! Todo mundo se ajuntou. Era muita gente. Ele se reuniu vários marinheiros ali no alojamento. Eram homens muito diferentes uns dos outros. Uns eram jovens, outros eram velhos. Uns tinham vindo dos Estados Unidos, outros da Europa, Alemanha, Inglaterra, por muitos lugares. Muita gente ali se reunia para estudar a palavra do Senhor. E por muitos domingos, Simon estudou João 3. E vocês lembram algum versículo de João 3? João 3, versículo 16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A todo instante, Simon estava dizendo, olha, creia em Jesus Cristo, creia no seu grande amor. Se você crê, os seus pecados serão perdoados e você terá uma vida eterna com Jesus. E todos se maravilhavam, queriam ouvir mais da palavra do Senhor. Foram vários domingos que Simon ali se reuniu com aqueles marinheiros. E cada dia mais eles ouviam da palavra de Deus. E aí Simon escreve assim no diário dele, olha, crianças, fiquei contente de todos virem por conta própria ouvir da palavra de Deus. Os marinheiros se sentiam mais à vontade para dar opinião, fazer e responder perguntas. Muito me agradou poder mostrar o caminho da vida. E o diário dele diz que ele fez isso até os últimos dias ali da chegada dele nas águas brasileiras. E foi em nossas águas, quando estava chegando aqui nas águas brasileiras, aqui no Brasil, que eles levaram um grande susto. O que aconteceu, crianças? Simon estava lá no convés que fica do lado de fora do barco, né, do navio. Ele gostava de ficar ali para olhar o mar, as gaivotas. Só que de repente ele conta no seu diário que ele tomou um susto, porque na sua direção vinha outro barco. Olha só, crianças. Simon estava ali e de repente ele ficou com medo. E aí ele falou: será que vai bater na gente? Será que vai bater? E aí, mais que depressa, o capitão deu uma ordem com toda a força: vira o lemo! E os marinheiros logo correram de um lado para o outro e deu uma virada bem forte. Ufa, que alívio! O navio tinha saído ali de perto, né? Saiu da rota daquele outro navio. Senão eles iam bater, né, um no outro e poderia acontecer uma catástrofe. Nossa, mas graças a Deus não aconteceu isso. E mais que depressa, Simon entrou na sua cabine, né, no alojamento onde ele dormia, e ele orou ao Senhor, agradecendo a Deus por seu cuidado e por este livramento. Olha que lindo! A todo instante, Simon, ele buscava ao Senhor. Sabe, crianças, poucos dias depois, olha o que aconteceu. Poucos dias depois, o navio então estava chegando à Baía da Guanabara. Ao longe ele podia ver o Corcovado e o belo Pão de Açúcar. Em qual cidade ele estava chegando? No Rio de Janeiro. Isso mesmo, criança. Ele subiu
mais que depressa mais uma parte ali do navio para ver o sol se pôr logo atrás do Corcovado. Mais 2 dias e o navio atracou no porto do Rio de Janeiro. Era hora de desembarcar e prosseguir para uma nova etapa em sua vida. Para uma nova etapa. Olha que lindo o que podemos ver nessa história de hoje, né? Nessa parte dessa história de hoje, é que a todo instante Deus estava cuidando de Simeon em todos os detalhes, em todos os momentos de sua vida e em cada detalhe de sua viagem. Vocês puderam ver? Deus estava cuidando a todo instante de Simeon. E da mesma maneira, confie no Senhor, queridas crianças, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Até mesmo em meio a essa pandemia, tantas coisas tristes acontecendo ao nosso redor. Permaneça com os olhos ligadinhos em Jesus, sabendo que Jesus tem cuidado de cada um de nós. Sabe, crianças, olhando para essa história de Simeon aqui, me fez lembrar uma história da Bíblia. Vocês recordam alguma história da Bíblia que tinha navio, que tinha discípulos? Vocês lembram de alguma história? Se vocês não lembram, vou lembrar aqui para vocês. Está lá em Mateus, no seu capítulo 8, versículos 23 e 27. Diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Quem estava entrando no barco? Jesus estava entrando num barco, junto com seus discípulos. Eles iriam para outro lado da cidade. E então, Jesus e seus discípulos entraram ali no barquinho e tudo estava calmo. Mas de repente, a palavra do Senhor nos diz assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Mas antes de eu falar que quando estava nessa confusão, sabe o que estava acontecendo? Quando veio essa grande tempestade, Jesus estava tão cansado, Jesus já tinha trabalhado aquele dia todo, né, falando do amor de Deus. Olha aqui, Jesus estava dormindo no cantinho ali do barco. E a tempestade começou. E aí, imagina uma tempestade com raios e trovões, e o barco virava para um lado e o barco virava para outros, e os discípulos estavam todos com medos, muito medos, e ali tremendo de medo e falando: meu Deus, nós vamos virar esse barco, nós vamos virar esse barco. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus continuava dormindo. Mas a Bíblia diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, senão pereceremos. Oh, Jesus, por favor, acorde. E Jesus, ele só levantou e disse assim, olha o que ele disse na palavra de Deus, diz assim, que Jesus disse assim: por que estão assim tão tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se e repreendeu-se os ventos e o mar, e fez grande bonança, quer dizer, grande calmaria ali no mar. Tudo se acalmou. Pela voz do Senhor Jesus, tudo se acalmou. Até o vento e o mar obedecem a Jesus. Vocês viram? Olha que lindo. Até o vento e o mar. E maravilharam-se os homens, né, ali os discípulos, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Este é Jesus. Os discípulos ficaram surpresos com o poder de Deus e por causa dele puderam seguir viagem tranquilos, guardados e cuidados pelo Senhor. Olha que lindo o poder de Deus na vida também ali dos discípulos em meio àquela tanta tempestade. E o nosso versículo de hoje está lá, né, o versículo para vocês levarem para o seu coração e guardarem na sua mente, no seu coração durante toda essa semana, não só hoje no domingo. Então marca aí na Bíblia, Mateus, no seu capítulo 28, versículo 20, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Repete comigo aí, crianças, vamos lá? Eis que estou convosco todos os dias. Sabe quem estava dizendo isso? Jesus. E Jesus promete estar conosco todos os dias, cuidando de todos nós. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, a família de vocês, livrando de todo o mal. E que eu e você possamos buscar a Jesus todos os dias em oração, pedindo que Ele venha nos guardar e cuidar de nós. E que eu e você possamos confiar todos os dias no poder de Jesus. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por esta manhã tão linda de domingo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor, que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, pela história de Simeon, que também nos mostra o quanto o Senhor cuidou da vida de Simeon. Este homem que veio falar do teu grande amor aqui no Brasil, chegando ali no Rio de Janeiro, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque já são 162 anos de histórias, ó Deus, que o Senhor tem permitido a gente contar. Ó Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Abençoe todas as crianças. Em nome de Jesus, amém. Crianças, não perca domingo que vem. Como será? O que vai acontecer com o Simeon aqui no Brasil? Será que Simeon vai conseguir falar a nossa língua? Será que Simeon vai conseguir um cantinho para morar, para dormir? O que ele vai fazer? Não perca! Domingo que vem nós vamos continuar estudando, lendo o diário de Simeon. Uma aventura atrás da outra. Vamos lá? Então até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau! Que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Se estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu
Tenho paz.